Romanos capítulo 1, nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. Romanos vem depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, aí vem Romanos. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim o texto: pois não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar novamente, meus irmãos. Meus irmãos, o Evangelho é uma palavra um pouco estranha, mas ela significa boas novas, boa notícia. Quando a Bíblia fala Evangelho, ela fala da boa notícia de que Deus quer salvar pecadores. Mas apesar do Evangelho ser uma boa notícia, essa mensagem, essa notícia não é recebida tão bem pelo mundo. Por exemplo, há pessoas que elas desprezam o Evangelho. Pessoas que são indiferentes para com o Evangelho. Elas ouvem a palavra de Deus, elas escutam a respeito de Jesus, porém isso não toca o coração, isso não repercute em sua vida. Ela vive dia após dia, sem se importar com o Evangelho, desprezando o Evangelho. Mas há também pessoas que não somente desprezam, mas ridicularizam o Evangelho. Talvez muitos de nós possamos testemunhar que já fomos zombados por causa de Jesus, que já tiraram sarro da gente por causa de nossa fé. O Evangelho é ridicularizado por muitos, é motivo de piadas, motivo de brincadeiras infames. Inclusive, quando nós vemos personagens evangélicos na televisão, nas novelas, são sempre pessoas um pouco esquisitas, pessoas um pouco ignorantes. Nunca são pessoas mais comuns que nem a gente. O Evangelho é ridicularizado por muita gente. Mas além disso, há pessoas que não somente desprezam, não somente ridicularizam, mas há pessoas que atacam o Evangelho. Hoje nós temos visto movimentações, temos visto instituições que têm atacado a palavra de Jesus Cristo. Há deputados federais, há senadores que estão lutando para aprovar leis que desonram a Cristo. Leis a favor da legalização da união homossexual e tantas outras coisas semelhantes. Pessoas que estão atacando o Evangelho, que querem acabar com o Evangelho, que querem acabar com a igreja cristã. Não sejamos inocentes, meus irmãos. Há esse tipo de pessoa. Há também pessoas que distorcem o Evangelho. E aí talvez seja o pior dos problemas, o pior dos perigos. Porque há pessoas que afirmam pregar o Evangelho, mas pregam um outro Evangelho. Pregam o Evangelho da saúde perfeita, o Evangelho da prosperidade total, o Evangelho das facilidades, o Evangelho da barganha com Deus e não o Evangelho de Cristo. O Evangelho é desprezado, é ridicularizado, é atacado e é distorcido. Nos dias de Paulo, que foi o autor dessa passagem que nós lemos, as coisas não eram muito diferentes. Nós temos, por exemplo, os judeus, que segundo a gente lê em 1 Coríntios 1, consideravam o Evangelho um escândalo. A mensagem do Cristo crucificado era um escândalo para os judeus. Eles haviam aprendido que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então ouvir que o Messias foi crucificado era escandaloso para os judeus. E é por esse motivo, dentre outros, que os judeus perseguiram os cristãos de um modo tão intenso. E quando pensamos também nos gregos,
Para os gregos, o Evangelho era uma loucura. Nós encontramos sobre isso em Atos 17, quando Paulo prega aos gregos de Atenas. E Paulo prega sobre a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus era um absurdo para os gregos. Porque os gregos acreditavam que o corpo era mau e só o espírito era bom. Então como é que Deus poderia ter ressuscitado o corpo físico de Jesus também? Era uma loucura isso. Já os romanos também consideravam o Evangelho um grande fracasso. A cruz, meus irmãos, era o local onde os romanos executavam os criminosos, os rebeldes. E o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. No Império Romano era quem dominava o mundo da época. Era um grande império que mandava em vários países. Era um império que era símbolo de força, símbolo de poder. Então a mensagem de um Messias sofredor, de um Cristo crucificado, era uma piada para os romanos. Então o mundo que Paulo viveu, que escreveu essas palavras que nós lemos, não era muito diferente do nosso. Era um mundo hostil ao Evangelho, que era contrário ao Evangelho de Cristo. Porém, nesse mundo hostil, o apóstolo Paulo declara: eu não me envergonho do Evangelho. Judeus, vocês consideram o meu Evangelho um escândalo, mas eu não me envergonho do Evangelho. Os gregos consideram uma loucura, mas eu não me envergonho do Evangelho. Os romanos consideram um fracasso, mas eu não me envergonho do Evangelho. É isso que Paulo disse aqui no verso 16. E assim como Paulo não se envergonhou, nós também não devemos nos envergonhar, meus irmãos. Jesus disse assim: e se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele diante do Pai. Mas se alguém me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Mas Paulo, ele não somente nos diz isso, mas ele, movido pelo Espírito Santo, nos dá as razões, os motivos pelos quais ele não se envergonhava do Evangelho. Eu quero que os irmãos meditem comigo nesses motivos, irmãos, que são os mesmos motivos que devem nos mover. O primeiro desses motivos o Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Veja o que está escrito aqui no verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Vejam, meus irmãos, em primeiro lugar, que o Evangelho não é uma ideia humana. Não houve alguém que um dia sentou na sua escrivaninha e falou assim: agora eu vou inventar uma nova religião, agora eu vou inventar uma boa notícia. Não, o Evangelho foi uma ideia do próprio Deus. O Evangelho foi uma ação concreta na história. O Evangelho não é mais uma filosofia de vida. O Evangelho não é mais uma proposta do mundo. O Evangelho é uma ação de Deus. O texto fala, é o poder de Deus para a salvação. Além disso, irmãos, reparem também que o Evangelho, ele não fala sobre o que nós devemos fazer, ou sobre o que nós devemos ser, mas o Evangelho fala do que Deus é e do que Deus fez. O texto não diz que o Evangelho é um código de conduta que nós devemos seguir. Não é isso que o texto está dizendo. O Evangelho não é um conjunto de regras que devemos obedecer. Não é isso que está dizendo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, o Evangelho não é um manual de boas regras ou de boas obras. O Evangelho é uma ação divina. Os cristãos fazem o bem não para alcançarem o favor de Deus, mas porque já alcançaram o favor de Deus. O Evangelho tem sim suas exigências, mas não uma exigência para ser salvo, mas uma exigência que é uma resposta à salvação que já chegou. Assim é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Há o poder de Deus. Você já meditou, meu querido, sobre o poder de Deus? Quando nós andamos pelas páginas da Bíblia,
logo no começo nós vemos que no princípio Deus criou os céus e a terra por sua própria palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus falava e as coisas começavam a acontecer somente pela palavra de sua boca. Quão grande é o poder do nosso Deus! Em Hebreus 1 fala que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não somente é o Criador, mas Ele também é o mantenedor de todas as coisas. Todos os dias nós acordamos pela manhã e o sol está lá brilhando porque Deus está fazendo o sol brilhar. O nosso coração bate, a gente respira, e isso só acontece porque Deus está fazendo o nosso coração bater, os nossos pulmões funcionarem. Deus sustenta cada árvore, cada animal, cada formiga, cada ser que vive sobre a face da terra é sustentado pelo seu poder. As estrelas no céu, elas não caem porque Deus as sustenta. Deus mantém a terra girando. Ele é todo poderoso. Além disso, meus irmãos, nós vemos também tantos milagres que o nosso Deus fez e ainda faz. O nosso Deus é aquele que abre os olhos do cego. O nosso Deus é capaz de levantar o paralítico. Deus é poderoso para curar o câncer, para curar a AIDS, porque não há nada impossível para Deus. Absolutamente nada. Deus é capaz até mesmo de ressuscitar o morto. Nós vimos Jesus fazendo isso. Apenas uma oração e um grito de ordem, e Lázaro saiu. Quão grande é o poder do nosso Deus! Não é verdade, meus irmãos? Agora, quando nós vemos para uma pessoa que estava longe de Cristo, que estava morta em delitos e pecados, que não conhecia Jesus, mas Deus entra na vida dela, Jesus toca o seu coração, o Espírito Santo produz vida, e essa pessoa que odiava a Deus passa a amá-lo. Aquela pessoa que detestava a igreja passa a ser o primeiro a chegar. Quando nós vemos que Deus transforma a vida de um ser humano, quando nós vemos que Deus pega um pecador e transforma ele num homem que teme o seu nome, isso sim é um grande milagre, isso sim é uma grande demonstração do poder de Deus. Meus queridos, eu creio que é mais fácil para Deus criar os céus e a terra do que criar vida num coração rebelde, mas Deus é poderoso para fazer isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ah, meus irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a Bíblia. Nós estávamos alienados da vida de Deus, estávamos insensíveis ao seu toque, mas um dia Deus nos deu vida espiritual, um dia a gente nasceu de novo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos nem saber de Deus, mas hoje a gente é amigo de Jesus Cristo. Hoje a gente participa da mesa do Senhor, como participamos na semana passada, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós éramos, diz a Bíblia, escravos de nossos pecados. Jesus falou que nós éramos escravos do diabo, mas um dia o Filho nos libertou e hoje nós somos verdadeiramente livres. Hoje o pecado não precisa mais nos dominar, nós podemos ser livres porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo do pecado, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós estávamos, diz a Bíblia, no império das trevas, nós estávamos acorrentados pelo diabo, mas a Bíblia fala que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos arrancou das garras do inimigo e nos colocou na sua presença, por meio do Evangelho. Nós estávamos condenados, meus queridos. Nós estávamos caminhando para o inferno, mas hoje a palavra de Deus diz que nós somos justificados mediante a fé. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo isso aconteceu na nossa vida, meu irmão, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É pelo Evangelho que Deus salva o pecador.
Esse é o primeiro motivo pelo qual Paulo não se envergonhava do Evangelho. Mas o segundo é porque o Evangelho é destinado a todo aquele que crê. Veja o verso 16 na parte B, que fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus irmãos, o Evangelho é uma boa notícia universal. É uma boa notícia que se destina, como disse Paulo aqui, aos judeus e aos gregos. Quando Paulo fala de judeus e gregos, Paulo está resumindo a humanidade inteira. Porque na época, a cultura grega dominava todo mundo. O mundo era dominado pelo Império Romano no sentido de política, mas era dominado pelo mundo grego no sentido de cultura. E só os judeus que eram um pouco mais resistentes a isso. Então, quando Paulo fala de judeus e gregos, Paulo está resumindo o mundo inteiro. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias. É o poder de Deus para a salvação de todas as classes sociais, de todos os níveis de escolaridade, de todas as cores de pele. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os temperamentos, de todos os estilos de vida, de todas as formas de enxergar o mundo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo e qualquer pecador, do pecador mais depravado até o pecador mais cheio de moralidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há distinção, não há diferença. O Evangelho está à disposição para salvar qualquer pessoa. Meus queridos, o Senhor Jesus afirmou o seguinte: todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Eu não vou desprezar ninguém que vem a mim, disse Jesus. Jesus disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há nenhuma exigência no convite de Jesus. Jesus não exige diploma. Jesus não exige um nome importante. Jesus não exige condição financeira boa. Jesus chama a todos aqueles que tiverem ouvidos para ouvir. Não é à toa que Jesus fala em João 4 sobre beber da água da vida. E é tão bonita essa metáfora de beber, meus irmãos, porque para beber de uma fonte de água não precisa de grandes habilidades, não precisa ser inteligente, você não precisa ter uma indicação, não precisa ser bonito. Para beber, basta levar as mãos e beber. Qualquer um pode beber. Assim também qualquer um pode ser salvo, desde que entregue o coração para Jesus Cristo. O Evangelho é uma palavra universal. Porém, meus irmãos, apesar de ser uma palavra universal, o Espírito Santo coloca uma restrição aqui no texto. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Mas é todo aquele que crê. Se nós não tocássemos nesse assunto, meus irmãos, se nós parássemos até onde nós estávamos indo, nós iríamos cair numa grande heresia, que é o universalismo. Aquela heresia que diz que no final das contas Deus salvará todo mundo, que todos aqueles que já colocaram seus pés sobre essa terra certamente serão salvos. Mas isso é uma heresia, meus irmãos, é um ensino errado, porque a palavra de Deus diz, é muito clara ao dizer que a porta larga é a porta da perdição e muitos entram por ela. Ela é muito clara ao dizer que no novo céu e na nova terra que Deus há de criar, haverá pessoas que ficarão de fora, porque não se submeteram a Jesus. O Evangelho é uma notícia universal, mas ela também é restrita. Ela nos convoca a uma fé em Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Daquele que crê no Senhor. Mas que tipo de fé é essa, meus irmãos, que a Bíblia fala? Porque afinal de contas, hoje a gente conversa com as pessoas e a maioria delas dizem, mas eu creio em Deus. As pessoas dizem, eu acredito no amor de Deus, eu acredito que eu estarei no céu.
Muita gente acredita hoje em muita coisa, e as pessoas inventam muitos deuses para acreditar. Mas a fé de que a Bíblia fala não é uma fé genérica assim. A Bíblia fala que em outras passagens que a fé que salva é uma fé no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram de quando Paulo falou ao carcereiro em Atos 16: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A fé de que a Bíblia fala é a fé no Senhor Jesus Cristo. Não a fé de que ele foi um filósofo muito sábio, não a fé de que ele foi um revolucionário do seu tempo, mas a fé de que ele é o Filho de Deus. A fé de que ele é aquele que, existindo em forma de Deus, se tornou homem, viveu entre nós e morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ele não morreu, não apenas ficou morto na cruz, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele está sentado à direita de Deus e ele há de voltar. A fé de que a Bíblia fala é a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas não somente a fé em Cristo, mas uma fé na exclusividade de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. A fé de que a Bíblia fala, a fé salvadora, é uma fé na exclusividade de Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, que hoje há pessoas que atiram para todo lado quando o assunto é a fé. Elas a cada momento acreditam em uma coisa diferente. Elas acham que podem acreditar em Jesus e seguir o Evangelho e ao mesmo tempo frequentar um centro espírita e ao mesmo tempo ter as suas superstições do lar. Mas o Senhor Jesus Cristo requer exclusividade, meus irmãos. Somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. E a fé salvadora é uma fé assim. Por fim, é uma fé também na suficiência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente para nos salvar, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O inimigo é muito astuto para enganar as pessoas. Porque às vezes o inimigo engana tentando tirar a fé das pessoas em Jesus, tentando fazer as pessoas não acreditarem em Jesus. Mas esse jeito de enganar para algumas pessoas é muito escancarado e a gente percebe. Então algumas vezes o inimigo tenta nos enganar, não fazendo a gente negar Jesus, mas fazendo a gente acrescentar alguma coisa a Jesus. O inimigo tenta nos enganar, fazendo a gente pensar que só Jesus não é o suficiente. Eu preciso ser de Jesus, mas eu preciso também estar naquela igreja, daquela denominação, com aquele pastor. Vocês já viram pessoas que se dizem cristãs, mas são cristãs de uma igreja só, que ela não pode estar em outra, tem que ser naquela. Ora, meus irmãos, Jesus Cristo é suficiente. Não precisa acrescentar a Jesus a igreja. A igreja é importante, mas não como um meio de ser salvo, mas como o ambiente onde a gente vive o Evangelho em comunidade. Cuidado, meus irmãos, com aqueles que acrescentam alguma coisa ao Evangelho. Paulo falou assim aos Gálatas, no capítulo 1: se alguém, até mesmo um anjo do céu, pregar um Evangelho que vá além do que vocês já ouviram, seja maldito. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor, é suficiente. Ele é suficiente para nos salvar, meus irmãos. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia universal, que se estende a todos, mas é restrita aos que creem. E deixa eu dizer muito claramente aos irmãos, eu sei que os irmãos já sabem disso, mas essa mensagem da exclusividade de Jesus Cristo é um escândalo para o nosso povo. Porque a nossa sociedade, ela nos ensina o tempo todo de que qualquer caminho é válido, de que qualquer opinião deve ser respeitada, e a gente não nega isso, mas eles falam de uma forma de que você não pode questionar. Cada um tem que ficar no seu quadrado. Não é assim que as pessoas falam? É a minha verdade e você fica com a sua verdade. Com certeza todos aqui já ouviram isso. Mas o Evangelho, meus irmãos,
irmãos, fala da exclusividade de Jesus Cristo. E sabe por que Jesus Cristo é o único caminho para Deus, meus irmãos? Sabe por quê? Porque só Jesus foi capaz de viver a vida perfeita que o Pai exigia. Maomé não foi capaz de ser perfeito. Buda não foi capaz de ser perfeito. Líder algum de qualquer religião foi capaz de ser perfeito. Mas Jesus Cristo viveu neste mundo em plena perfeição. Ele nunca pecou. Por isso só Ele pode salvar. Nenhum líder religioso, nenhum fundador de uma igreja morreu na cruz por você. Nenhum deles ressuscitou. Mas Jesus Cristo morreu na cruz por nós e ressuscitou. Por isso só Ele salva. Jesus Cristo é o único que é o Criador de todas as coisas. Em João 1 fala que nele estava a vida. Jesus é o dono da vida. Ele dá vida a quem Ele quer. Ninguém mais além de Jesus pode dar vida. Por isso que só Jesus é o caminho. Que só Jesus salva. Em terceiro lugar, irmãos, então Paulo falou que ele não se envergonha do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação. Porque o Evangelho ele é destinado a todo que crê. E por fim, meus irmãos, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Veja o verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Preste muita atenção aqui, meus irmãos, porque nesse verso 17, Paulo ele tocou no assunto que é o assunto principal de toda a carta aos Romanos, o assunto da justificação. Ele desenvolve na carta inteira, especialmente no capítulo 3 dessa carta. Para a gente entender essa questão do verso 17, essa revelação da justiça de Deus, eu vou contar uma história que os nossos irmãos que estão fazendo a casa de batismo já ouviram quinta-feira. A história é o seguinte: havia em uma certa cidade um juiz. Esse juiz tinha um coração muito bom, era um homem muito amoroso, muito misericordioso. E esse juiz, por ser tão bondoso e misericordioso, ele perdoava todo mundo. Então ia lá o assassino ser julgado, e o juiz tinha compaixão e falava assim: você está perdoado, você não vai ser preso, pode ir embora. Ia o sequestrador, era a mesma coisa. Ia o estuprador, era a mesma coisa. Esse juiz perdoava todo mundo, porque ele era muito bom. O coração desse juiz estava cheio de amor. Então ele perdoava todo mundo. O que você acha disso, meu querido? Os irmãos estão rindo ali. Será que esse juiz está fazendo certo? É certo que o juiz simplesmente varra para debaixo do tapete, faça vistas grossas e esqueça a culpa daqueles réus? Com certeza não, meus irmãos. Não é correto que esse juiz faça isso. O juiz precisa aplicar a justiça. E a Bíblia fala, irmãos, que o nosso Deus é um juiz. A Bíblia fala que Deus há de julgar os vivos e os mortos, que haverá um juízo final, e que cada um de nós terá que comparecer diante do trono de Deus para ser julgado. Só que aí, irmãos, a gente entra numa espécie de dilema, uma espécie de problema, entre aspas, para Deus, porque para Deus não há problemas, mas colocado de uma forma que a gente possa entender. Porque Deus é o nosso juiz e Ele tem que fazer justiça. Ele tem que condenar quem merece ser condenado. Ele tem que absolver quem merece ser absolvido, não é verdade? Só que nós somos todos pecadores. E todos nós merecemos ser condenados. Então Deus, para ser justo, Ele teria que condenar todos nós. Mas a gente sabe que Deus quer salvar. Agora a pergunta é: como é que Deus pode nos salvar e ao mesmo tempo ser justo? Se Deus ele tem que punir o pecado, se Deus tem que castigar os pecadores, e se nós somos pecadores, como é possível que alguém seja salvo sem que Deus cometa uma injustiça?
A resposta está no Evangelho, meus irmãos. A resposta é Cristo. É por isso que o texto aqui fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que Deus fez, meus irmãos, foi que Ele puniu os nossos pecados. Ele castigou as nossas culpas, porém não em nós, mas em um que se ofereceu voluntariamente para sofrer a punição em nosso lugar, no Senhor Jesus Cristo. Deus puniu a nossa culpa em Cristo. Deus castigou o nosso pecado em Jesus. Desse modo, Deus ele continuou sendo justo, porque Ele não deixou pecado nenhum da face da terra impune. E Deus também, além de ser justo, Ele pôde ser justificador daquele que crê em Jesus. Ou seja, Ele pôde salvar. Essa é a linguagem que a Bíblia usa em Romanos 3, que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É por isso que o Evangelho revela a justiça de Deus. Ela revela como Deus foi capaz de perdoar os nossos pecados, de nos salvar e ainda assim continuar sendo justo. A Bíblia fala assim, meus irmãos, que aquele que não conheceu o pecado, esse se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que naquela cruz Jesus tomou sobre si os nossos pecados de uma tal forma que o escritor inspirado falou assim, que Ele se tornou um pecado por nós, de tal modo que Ele assumiu a nossa culpa. Mas isso aconteceu para que em Cristo nós nos tornássemos justiça de Deus. O nosso pecado, o seu pecado e o meu pecado foi colocado na conta de Jesus. E a justiça de Jesus pela fé é colocada na nossa conta. Portanto, o que aconteceu naquela cruz, meus queridos, foi uma troca. E que gloriosa troca, onde o Filho assumiu o nosso lugar. E um dia nós também vamos assumir um lugar ao lado de Jesus, na mesa que Ele há de preparar no reino dos céus. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Um Deus que é capaz de amar e é capaz de ser justo. Por isso que a cruz é o evento mais importante da história do universo. Porque na cruz a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. Na cruz Deus se revelou como Deus que ama e como Deus que é santo e como Deus que é justo. Concluindo, irmãos, é por esses motivos que Paulo não se envergonhava do Evangelho. Os homens podiam zombar, podiam desprezar e podiam atacar, mas ele sabia que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa justiça de Deus é nossa pela fé. Portanto, meus irmãos, não vamos nos envergonhar do Evangelho. Não vamos desprezar o Evangelho. Não vamos nos esquecer do Evangelho. Não vamos nos deixar levar pelas deturpações, pelas distorções do Evangelho. A palavra de Deus chama o Evangelho de Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho é dele. O Evangelho nasceu nele. Porque tudo é dele, por meio dele, para ele. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia chama o Evangelho de o Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho é onde Deus presenteia o homem sem ele merecer. O Evangelho onde Deus ama aquele que mereceu o odiado. É o Evangelho da graça. A Bíblia chama o Evangelho de o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque em Cristo e no Evangelho nós temos riquezas, bênçãos que vão muito além da nossa compreensão. Tudo aquilo que Deus já nos deu em Cristo e que há de nos dar em Cristo ultrapassa todo o nosso entendimento, como diz em Efésios 3. Este é o Evangelho que a gente acredita. Portanto, creia no Evangelho. Se você crê nesse Evangelho, você é salvo. Deus prometeu que aquele que crê não será confundido, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você esteja aqui e você não acredite nesse Evangelho.
Talvez você ache que esse evangelho é a história que a igreja inventou, ou que é a história do pastor para controlar a igreja. Mas esse evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Creia no evangelho em nome de Jesus Cristo. Creia nessa palavra de Deus. Eu não estou pedindo para você crer na confissão de fé batista. Eu não estou pedindo para você crer em tudo que eu falar, mas eu te peço, creia no evangelho de Jesus Cristo. Se você crer, você será salvo. Creia no que Deus te revela na sua palavra. Viva o evangelho. Se Deus quiser, vamos falar sobre isso semana que vem. E proclame o evangelho. Esteja aqui sábado que vem. Vamos levar o evangelho nessas ruas, nesse bairro. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos.